Agostinho de Hipona disse que viver bem é reordenar nossos afetos. Fomos criadas para o Senhor, mas ao longo da caminhada, muitas vezes somos tomadas por distrações e entesouramos como Deus o que não é Deus. Ao acordar, o que primeiro toma seus pensamentos? Qual a primeira coisa que você faz? Muitos de nós começamos o dia checando, sim, nosso celular, respondendo mensagens, passando tempo nas redes sociais, verificando e-mails, ou ainda cedemos à preguiça ou murmurações. A maneira como começamos a nossa manhã pode definir o tom para o restante do dia. Nossos hábitos revelam o que há em nosso coração e quem ou o que mais valorizamos. Meu convite a você nesse vlog de hoje é que você reflita sobre suas primeiras ações em seu dia e tome atitudes simples, mas que poderão mudar não apenas o seu dia, mas a sua vida. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é que a gente tem gasto as primeiras horas do nosso dia. Gasto ou gastado, se eu não me engano, tanto faz. Mas enfim, geralmente quando a gente pensa em rotina, a gente já pensa como algo ruim, né? Tem até uma frase: nossa, o nosso relacionamento caiu na rotina. Só que é tão bom na prática, é tão bom quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, as coisas começam a caminhar de uma forma tão natural que mesmo coisas assim mais difíceis, mais pesadas, uma hora, né, que a gente já fez tantas vezes, isso acaba se tornando natural e não pesado, né? A gente precisa dessa previsibilidade. Inclusive tem vídeo sobre isso no canal, eu vou deixar aqui na descrição para depois vocês verem. Querendo ou não, a gente tem rituais, rotinas em nossas vidas. Pequenos rituais, pequenas coisinhas que a gente já tá tão acostumado a fazer que às vezes a gente nem percebe que na verdade é uma rotina, é um ritual. Tem gente que, por exemplo, já acorda e já corre para comer. Tem gente que acorda e automaticamente já vai forra a cama, já vai, né, ajeita a cama. Tem gente que automaticamente já vai modo zumbi pro banho. Cada um tem suas coisinhas, assim, suas particularidades, seus gostos e a forma como foi ensinado pelos seus pais desde pequeno, né, já foi entrando ali em uma rotina e isso acaba sendo levado para a vida. Assim como, por exemplo, a gente, antes de dormir, escova os dentes, né? Então, já é um hábito, já tá fazendo parte da gente. Isso já nos forma, né? Enfim, então a gente já tem esses pequenos rituais em nossa vida. Só que o problema é que, às vezes, a gente também tem, fazendo parte do nosso ritual, da nossa rotina, hábitos ruins, hábitos que estão nos formando de uma forma negativa, hábitos que na verdade estão revelando coisas do nosso coração e a gente precisa se atentar a isso. Tish Warren conta no livro Liturgia do Ordinário que quando ela acordava, ela já tinha um hábito de pegar o celular e ali servia como se fosse uma cafeína digital para que ela pudesse acordar e então levantar. E ela passava ali de 5 a 10 minutos só olhando seus e-mails, olhando o Facebook. Então, essa era a primeira atividade do dia dela. E ela dá um exemplo muito interessante para explicar isso que acontecia com ela, que é, sabe quando animais silvestres são resgatados por seres humanos, obviamente, e eles acabam vivendo ali com os seres humanos, são acolhidos, né, nessas associações que cuidam desses animais. E ela vai falar que o animal está em um processo que é chamado, né, cientificamente de imprinting.
O animal tá ali fora da sua espécie e o animal acaba olhando para aquele ser humano que o resgatou como mãe. E ela passa a confiar nos seres humanos de forma geral, mesmo sendo totalmente diferente, né? Ela começa a depender dos seres humanos e começa a confiar nos seres humanos. Se esse animal voltasse para a selva, ele não conseguiria mais sobreviver, porque ele está ali agora acostumado com os seres humanos. E ela vai dizer que esse ato dela acordar e todo dia já pegar o celular estava sendo um imprinting também. Ela ia dependendo da tecnologia, ela ia confiando na tecnologia. A tecnologia era a mãe do dia dela. E durante todo o dia, a cada momento, ia ali pegar o celular. Entre uma atividade e outra, ia ali olhar o Facebook. As filhas estavam ali com fome, pedindo por leite, mas ela estava distraída no celular e dizia, peraí. E ela diz o seguinte, eu me alimentava o dia todo de um fluxo quase constante de notícias, entretenimento, estímulos, curtidas e retweets. Sem perceber, eu lentamente construí um hábito, uma resistência firme e um medo do tédio. Uma resistência firme e um medo do tédio. Ela percebeu isso, ela começou a olhar para essa atividade, para esse hábito, como algo ruim, como algo que estava ali gerando consequências ruins, não só para ela, mas também para sua família. Não só para ela no nível mental e social, mas também no nível espiritual. E então ela mudou. A primeira coisa que ela passou a fazer ao acordar foi arrumar a sua cama. E nos momentos que ela ia ali arrumando, ela ia já falando com Deus, orando, e depois ela sentava na cama e ficava em silêncio. Sabe o medo do tédio? Ela começou a exercitar o silêncio. E algo que é muito precioso. Até tem vídeo também aqui no canal eu fazendo um desafio a vocês de acordar, e a primeira coisa que vocês iriam fazer era procurar um local onde vocês conseguissem ver o céu, estar ali em silêncio, calma, falando com Deus. E tá de pé ainda esse desafio, porque é realmente algo muito bom. E ela mudou, ela viu que aquilo estava sendo ruim, e então ela tirou até o celular do quarto. Ela não ficava mais no quarto para ajudá-la a não recorrer ao celular. E agora ela podia dizer o seguinte, a primeira atividade do meu dia, o primeiro movimento, não era a de uma consumidora, mas de uma colaboradora de Deus. Ao invés de buscar uma dose matinal de infoentretenimento instantâneo de um aparelho, eu tocava a maciez tangível das minhas cobertas já bem usadas, puxava o algodão enrugado, sentia a madeira dura debaixo dos meus pés descalços. Na história da criação, Deus entrou no caos e fez ali ordem e beleza. Ao arrumar a minha cama, eu refletia esse ato criativo de forma mais minúscula e ordinária. No meu pequeno caos, eu fazia uma pequena ordem. E aí, qual imprinting estamos fazendo? O que é que a gente tem feito logo ao acordar? Qual o nosso primeiro pensamento logo ao acordar? Quais são as nossas primeiras ações assim que a gente acorda? Qual é o nosso primeiro movimento? Será que existem hábitos ruins que nós estamos ali, reforçando diariamente? Eu acredito que muitas de vocês se identificam com a Tish nisso de acordar e já correr logo para o celular. Eu me identifico. Isso foi uma realidade para mim durante muitos anos. Desde que começou, né, a ter esses celulares mais modernos. Antigamente a gente usava o celular só para ligar, até conversava por SMS, mas a gente não vivia em função dos nossos aparelhos celulares. Mas quando surgiram as redes sociais, e as redes sociais passaram a ser essa fonte de dopamina, então eu fazia exatamente isso que a Tish fazia. E eu acredito que muitas de vocês faziam ou até ainda fazem. Só que eu também olhei para isso e vi que isso não estava me fazendo bem. Eu olhei para isso e vi que eu estava me dobrando ao Deus celular, a mim mesma, nesse ímpeto de querer saber o que estão falando sobre mim, se tem novos comentários na minha publicação, se tem novidades. Isso não é saudável.
Nós não podemos viver dessa forma. Olha que bênção, a Tish deixou de ser uma consumidora para ser uma colaboradora de Deus. Ela estava ali servindo a sua família, servindo a Deus. Estava ali espelhando o Deus Criador. No simples fato de arrumar a sua cama, de colocar uma pequena ordem naquele pequeno caos. E nós podemos fazer o mesmo. Tem algumas coisas que eu tenho feito que tem me ajudado muito nessa questão, e eu vou contar algumas dessas coisas para vocês, e vocês podem ajustar e fazer da forma de vocês, da forma que funcione para vocês, mas eu acredito que poderá te ajudar bastante a ter essa mudança de um imprint negativo para um imprint positivo. No meu caso, eu continuo com o celular ali, o celular toca, o despertador, eu desligo e nem toco nele, eu nem pego ele para desligar. Eu já toco ali o dedo, desligo e deixo ele ali. E isso já se tornou um hábito, né? Isso já se tornou um hábito de eu não pegar o celular assim que eu acordo. Então eu vou, levanto, como eu falei, eu levanto, já vou logo pro banho e vou fazer, né, o meu devocional, vou fazer as minhas coisas. Mas enfim, vamos lá para as coisas que eu tenho feito. A primeira coisa foi definir uma hora para começar a usar o celular. Gente, isso pode parecer bobo, mas isso ajuda muito. E eu coloquei um horário que para mim é meio assim tarde, porque eu acordo às 6, né, no dia ideal. Eu acordo às 6 e aí eu vou fazer as minhas coisas, como eu falei, eu vou tomar banho, vou fazer meu devocional e eu ainda fico com um tempo de folga, entendeu? Porque eu tinha isso, né? Quero primeiro ouvir a voz de Deus antes de pegar no meu celular. Quero falar com Deus antes de falar com outras pessoas digitalmente. Então, eu fazia isso. Só que, por não ter um tempo estabelecido para pegar o meu celular, eu comecei a perceber que às vezes eu fazia o meu devocional numa certa pressa, entendeu? Então eu fazia assim mais rapidinho porque eu já estava na intenção de já olhar o celular. E eu vi que isso não estava sendo bom, não estava sendo efetivo. E aí, isso de definir uma hora me deixou mais livre. Porque eu sabia, ó, só vou pegar o celular 8 horas. São 6. Então eu vou me deleitar na presença do meu Deus. Eu não vou ter hora para acabar logo. Não. E ainda depois desse momento eu vou fazer a minha comida, né? Eu vou tomar café com calma, sentar já ali, olhando as notícias, olhando as notificações, não, com calma. Isso me ajudou muito e pode ajudar você também. Uma segunda coisa que eu usei foi bloqueadores de tempo. Agora são 8h19, então já desbloqueou, como eu falei, eu começo às 8. Mas antes das 8, todos os aplicativos, inclusive a câmera, eu tive que, né, fazer um esforço duplo, que a gente tem que dizer ali que a gente quer usar, né? Isso de ter esses bloqueadores ajuda muito, porque às vezes lá no começo você não tá acostumado com isso, aí já vai no automático, pega o celular. Quando olha os bloqueadores, eita, é mesmo, eu não uso o celular antes, aí larga lá. No meu caso, é das 8 da noite às 8 da manhã, é o período que o meu celular tá descansando e eu tô descansando dele. E aí, a partir das 8 eu já pego o celular, já começo a usar, mas eu tenho tentado, na parte da manhã, não usar tanto, até porque agora, na parte da manhã, eu tô usando para atividades mais, assim, da mente, escrever, estudar, ler, então acaba que o celular não tem sido tanto usado. Inclusive, eu acho que até vocês que acompanham lá no Instagram perceberam nos últimos tempos a minha falta, assim, porque antes eu era bem mais ativa, agora deu uma diminuída, consequentemente, por causa do menor uso do celular. A terceira coisa é já, assim que eu abro os olhos, eu já converso com Deus. Eu já lembro que as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia, que são novas oportunidades de servir a Ele, de servir a minha família, de servir as pessoas. De saber, olha, eu tô viva por mais um dia, obrigada, Senhor, obrigada, me sustenta nesse dia. E eu vou no meu caminho pro banheiro orando, lá no chuveiro orando. Então eu aproveito esse momento para já me conectar com aquele que, enquanto eu dormia, enquanto eu fechava os olhos, ele sustentava todo o universo. E quando eu abro os olhos, ele continua sustentando o universo, ele continua sustentando a minha vida. Ele permitiu que o ar
entrasse e saísse dos meus pulmões, é Ele quem me dá o fôlego de vida. Então por que eu vou acordar e recorrer ao celular? Por que eu vou acordar e recorrer a outras coisas, a murmuração, a reclamar de mais um dia, a reclamar que está muito cedo, a começar o meu dia me rendendo à preguiça? Não, eu vou começar o meu dia louvando ao Senhor com a gratidão, entregando o meu dia ao meu Senhor. E a quarta coisa é ouvir a voz de Deus. Eu acordar, tomo banho, às vezes eu faço a minha vitamina ou a minha tapioca e vou comer fazendo meu devocional. Ultimamente, como eu tenho acordado mais cedo, às vezes até antes de Samuel, como foi o caso de hoje, eu vou ali no escurinho para a sala, às vezes levo essa lanterninha aqui, esse refletor, coloco lá e aí vou, passo um tempo em oração, ouço a palavra de Deus, medito na palavra de Deus e aí depois eu vou comer. É assim que eu protejo as primeiras horas do meu dia. É assim que eu dou o tom de como vai ser o resto do meu dia. Mas acontece dias que eu falho nisso. Sim, acontece. Acontece dias em que eu cedo à preguiça. Acontece dias que eu cedo às tentações no meu celular. E aí nesse dia eu percebo que durante o resto do dia eu não estou tão atenta às necessidades do meu marido, das pessoas ao meu redor. Eu percebo que eu estou mais impaciente, sabe? O coração começa a... Não, eu preciso de um norte. E esse norte eu encontro na palavra de Deus. Esse norte eu encontro ouvindo a voz de Deus. Esse norte eu encontro me rendendo ao senhorio do meu Senhor. E é por isso que eu não chuto o balde, eu não entrego as chuteiras. Foi um dia assim? Tudo bem. Amanhã não será. E aí, o Senhor renova as nossas forças. E eu quero te encorajar a isso. Não desista. Não desista. Às vezes você pensa, tá, mas eu já tentei tanto. Tente outra vez. E depois, e depois, e depois. Lá no começo que eu comecei a fazer isso, nossa, eu falhava quase todo dia. Mas daí, não, de novo, de novo, de novo. Até esse hábito ser estabelecido, ser algo mais natural. Como eu disse, ainda existem dias que eu falho, mas nesse sentido tem sido dias, sim, bem esporádicos. E tudo isso só pela graça do Senhor. Só pela graça, porque eu sei que se dependesse de mim, eu ficaria pelo menos uns 30 minutos aqui na cama, olhando o Instagram assim que eu acordo. Mas a gente vai, dar esse passo de fé, esse passo de confiança no Senhor. Me ajuda, eu vou tentar fazer isso. Eu vou ter aqui essas atitudes e eu creio que o Senhor irá me ajudar. E Ele ajuda. Eu estou em processo de imprinting. Eu não quero mais começar o meu dia sendo uma consumidora. Eu não quero começar o meu dia sendo uma preguiçosa. Eu não quero começar o meu dia sendo uma reclamona. Não quero. Eu quero começar o dia como uma adoradora. Como uma colaboradora de Deus nesse mundo. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha abençoado sua vida. Deixa um like se você gostou desse vídeo, é muito bom para mim saber que vocês gostaram. Comenta aqui abaixo se faz sentido para você, se você também está nesse processo de imprinting. Mas é isso, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que Ele te ajude nessa luta dos nossos dias. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.